A teoria das restrições pode ser dividida em algumas áreas de conhecimento. E uma delas é estratégias e táticas. E hoje o meu bate-papo é com o Javier, sócio global da Goldot Consulting, sobre planejamento estratégico. Então, vem com a gente! Olá, meu caro Javier, mais uma vez um enorme prazer ter a oportunidade de conversar com você hoje sobre um assunto fácil, planejamento estratégico. Como é que tá, Javier? Tudo bem? Muito bem, tudo bem, Fabiano. Encantado de estar aqui para falar de uma coisa tão natural e tão simples que todo mundo faz. Exatamente, exatamente. E para isso, como inclusive eu já falei na abertura desse vídeo, a ideia aqui é passarmos por 6 degraus, ou seja, 6 perguntas sobre planejamento estratégico. E a primeira delas, Javier, é simples. Afinal de contas, para que serve um planejamento estratégico, Javier? Por favor. Bueno, se nós tomamos a história do palavra ou conceito do estratégia, claramente vem do mundo militar, ¿sí? De confrontação de forças entre exércitos e distintos países ou tribos e poblações quando tem algo que dirimir e a melhor forma de dirimir era com força, ¿sí? Com a guerra. E estratégico nesse sentido tem que ver com as decisões e planejamento que você faz para tratar de dirigir ações de um grupo grande de pessoas para tratar de ganhar a batalha, ¿sí? E batalha tras batalha e assim ganhar a guerra. Se uno considera isso, então, do mundo militar que tem muita experiência de mais de 2000 anos, ¿sí? Brigando uns com outros na planeta Terra, então ha tenido muita oportunidade de desenvolver princípios, critérios. Quando uno traslada isso à aparição de las companhias e organizações que está tratando de fazer o mesmo objetivo, tratar de sincronizar e acomodar os recursos para decidir quais são as ações que devem ser feitas ou tomadas, desenvolvidas para atingir um objetivo ou um resultado particular, ¿sí? Acredito que isso é mais ou menos a ideia e normalmente se você vai e pega alguns vídeos e documentações que ele desenvolveu temprano, vai encontrar que muito tem que ver como é que se implementa a teoria das restrições. Primeiro descrevendo o que é, para qué es, que tiene que ver componente estratégico y después cómo se implementa. Entonces, estrategia siempre, desde el punto de vista metodológico, tiene esa consideración. Primero, definir los objetivos que deben ser atingidos, a idea de que para dónde es que nos queremos dirigir a compañía y a organización, con una meta o un objetivo de resultados que quieren ser obtenidos. E desse ponto de vista, então, agora alinhar o esforço e critério de entendimento, porque é um planejamento, é decir, eu vou modelar, eu vou predecir que é o que vamos a fazer e como isso vai acontecer desenvolvendo-se dia a dia e vamos a chegar lá. É como planejar viagem do férias, ¿sí? Vamos a hacer esto, toda ruta, pero es un plano. Al final la realidad se impone y você tem que tener una cierta flexibilidad. Y último comentario con respecto a eso es que hasta que yo entendí de él cómo era su visión acerca de estrategia y táctica, estaba muy acostumado a entender o planejamento estratégico desta maneira. E vou usar o exemplo que eu tenho mais perto, não que são clientes, aunque são clientes hoje, pero em realidade uma das grandes corporações do mundo, uma multinacional, que tem mais de 200 anos de existência, que é na Procter & Gamble. É uma companhia muito conhecida em todo o mundo, opera em todo o mundo,
partió haciendo sabonetes, ¿sí? Muy bonitos y velas para iluminar, ¿sí? Y de ahí desenvolvió todo su proceso hasta convertirse en una de las compañías referentes, aún hoy, después de tantos años, das melhores companhias de productos de consumo masivo, tá? Então, como é o processo normalmente que acontece, para mim é um reflexo de que acontece na maioria das companhias. O gran cónclave de caras directivos se reúnen lá y empiezan a decidir cuánto es a promesa do crecimiento y geração do valor que van a entregar no accionistas, ¿sí? Y eso es porque tiene un compromiso que está siendo ouvido y oleado desde los analistas de Wall Street. Y aquí estamos hablando de una compañía que se cotiza, sus acciones se cotizan no mercado do valor, ¿sí? De valores de acciones. Então, eles sempre tem uma oleada de longo prazo, geralmente falam de 10 anos, y tem uma meta móvil, pero que está apalancada ou está amarrada de cumprir as predicções do contribuição do valor acionário ano com ano e trimestre a trimestre. Então, olha a loucura. Eu vou a predecir quanto vai crescer minha contribuição à ação, é decir, quantos centavos le vou agregar do valor ao preço acionário cada trimestre com ações que vou a executar. Quando não tem como controlar isso, mas esse é o compromisso, ¿sí? E aí hace um presupuesto, um orçamento, e de aí empieza a desgranar para baixo e diz, bueno, ¿en qué nos vamos a enfocar? Quando eles hablan de enfoque, falam de um conceito, tá? Então, eu lembro que em algum momento o conceito era innovation, ¿sí? Inovação. Então, inovação terminou sendo feito deste jeito. Inovação significava que na R&D todo mundo tinha que inovar. Então, já não era suficiente com que você estivesse trabalhando um programa de uma renovação de uma linha de produtos, de uma extensão, de um melhoramento do empaque, de formulação. Não. Agora, todo mundo tinha que ser criativo na companhia, que não está mal, mas isso é imediatamente... Você olha a contradição. Nós vamos enfocar em inovação. Agora todo mundo tem que inovar. Isso quer dizer que você vai tratar de ter a maior quantidade de ideias criativas e diluir sua atenção em várias coisas, además do trabalho atual. Então, ao final, como diz ele em Cadena Crítica, ¿sí? Se você está enfocado em muita coisa, é equivalente a não estar enfocado em nada ou em ninguém. Então, o que acontece é que esse conceito depois se despliega hacia abaixo em los distintos níveis jerárquicos, pero vai perto de orçamento, ¿sí? Quanta plata vamos a dedicar lá, de acordo ao rendimento que tem cada um dos negócios, e então tem a iniciativa de cada uma das unidades de negócio vai planejar o que vai fazer com as marcas, ¿sí? Com distintos produtos. Então empiezan a falar, bueno, vamos a hacer un lanzamiento, una nueva versión de aquí, vamos a hacer esto, vamos a cambiar el empaque aquí, vamos a hacer una optimización de sourcing, múltiples ideas, y al final, después de todo ese proceso, ahora empieza a destilar hasta que você empieza a seleccionar y tiene que tener alguna coincidencia con contribución de dinero adicional, ¿sí? Y cuando eso termina llegando abajo lá, cuando uno está en la base a pirámide jerárquica, lo que termina recibiendo es un despliegue de qué es lo que você tem que hacer hoy, ¿sí? Alineado al trabajo y responsabilidad que você tem. Pero es un despliegue generalmente que quiere decir que un planeamiento top-down, ¿sí? Entonces sus caras, y esto acontece en toda la compañía, no es que Procter estén haciendo algo estúpido, están siguiendo un estándar y son muy bons siguiendo el estándar. Es que ellos, que son las personas más removidas de línea de frente, do combate, son los que están decidiendo que tiene que ser feito lá.
¿sí? Com alguma flexibilidade para decidir operacionalmente dentro das coisas que as pessoas têm que fazer, como vão atingir esse objetivo. Pero o objetivo é desgranado desde arriba. E o que acontece é que sempre está pegado do óptimo local. Então, termina sendo que muitas vezes você recebe uma indicação, mas não está claro por que tem que fazer de um ou outro jeito e não há certeza de que o que você está fazendo vai contribuir a entregar o resultado que você está sendo exigido que coloque. ¿Sí? Então, era muito comum, por exemplo, que nós trabalhávamos, e vou outra vez com o trabalho de inovação. Eu lembro que nesse ano, ou nesses 2 anos, porque era o diretriz para os próximos 10, probablemente sea exagerado, equivocado, pero lo que quiero pintar es a película, foto, ¿sí? Sí. Acredito que estábamos trabajando entre 50 y 100 nuevas iniciativas. Y si usted me pregunta de la tasa de suceso de esas 50, 100 iniciativas, yo voy a decir que probablemente 1 o 2 de todas esas, con productos nuevos, ideas brillantes, ¿ya? Que tienen que ver con un cara que está en Midwest de Estados Unidos, ¿sí? Pensando una idea creativa para resolver un problema que él ve, porque está ahí y él vive un mundo desenvolvido de primer mundo, y cuando ese producto se traduce acá, tiene una población así que vive con las mismas condiciones que él. No va a funcionar, o sea, sí va a funcionar, pero un mercado que usted tiene todo un desenvolvimiento y para poder justificar dentro de la compañía, entonces agrega, no solo Norteamérica, y tiene América Latina, y tiene Europa, y tiene África, y tiene Asia. O sea, empezamos casi que a tratar de justificar lo injustificable de que no tiene cómo, porque al final la realidad fue mortal. La mayoría de tus iniciativas tuvieron que ser canceladas, muy pocas avanzaron. Aquellas que avanzaron terminaron confinadas en un nicho o solamente funcionando en unos pocos países. Algunos sucesos fueron muy bons y acredito que você tem que intentar y fallar, pero no a esa grande escala. Fue tanto así que o CEO para fora no duró ni 2 años, dimitido. E era o grande salvador da companhia que venia com uma ideia e era um cara exigente, Al final terminam fazendo coisas que têm que ver mais com personalidade que realmente com uma ideia clara de como tem que ser atingido isso. E há caras que são muito melhores que outros e vamos lá. Pero por exemplo, se hoje eu estou muito distante do funcionamento de Procter hoje, pero posso sacar algumas conclusões, sim? Eu acredito que a companhia ha seguido crescendo, sigue sendo muito sucedida, pero sempre está oscilando entre 2 parâmetros, entre 2 lados do conflito, sim? Uno é diversificar e o outro é concentrar ou converger. Cuando digo diversificar es más productos, más marcas, más países, más todo, y después reduce, concentra. Y está oscilando constantemente en eso. Y entonces el desperdicio de dinero, tiempo, esfuerzo es grandísimo. Solo que los caras son tan bons que ganan mucho dinero y tienen mucha rentabilidad. Y son técnicamente extremadamente competentes. Pero siempre yo tuve esa idea. ¿Qué acontecería con Procter si realmente toda esa bagunza, esa tontería de estar de un lado para otro se eliminara y realmente hubiera un proceso estratégico mucho más enfocado y jugado con las fortalezas de la compañía, no tratando de limpar y fortalecer las debilidades, ¿sí? Por eso que no acredito esa matriz FODA es una FODA, ¿sí? De fortaleza, sí. Amenazas y todas estas cosas. Un modelo Porter, básicamente. ¿Sí? Entonces, estratégicamente, al final, ¿qué precisa? Es decir, bueno, si yo quiero un planejamiento, es decir, decidir cuál es un modelaje y cómo vamos a recorrer
un camino juntos y primero para dónde vamos. Y después, ¿qué precisamos tener dentro para llegar a donde queremos ir? Y una vez que esas respuestas están, entonces ahora, ¿quién va a hacer qué y cómo vamos a hacer? Perdón que me extendí un poco, pero es como para poner todo un contexto de lo que debe acontecer. Outra cosa que quando você faz um planejamento estratégico top-down, o que acontece é que normalmente se demora muito tempo. Muito tempo. E al final é um exercício de compromise, com a palavra em inglês, que al final é transigencia em espanhol, não sei em português, que é um acordo de, ok, eu não tenho 100, você não tem 100, então eu 80 e você 80. Cortamos, quita lá e ambos perdimos um pouquito e chegamos a um ponto onde podemos sobreviver com 80. Acontece a mesma coisa que com orçamento. Sim? Eu lembro evaluações de desempenho. Sim? Então, eu tinha que escrever minha avaliação de desempenho e pedir a otras personas que hicieran una avaliación y entregar a mi jefe. Y entonces, cuando nos reuníamos, yo decía qué es lo que era lo que yo acreditaba que había acontecido, cuál era mi contribución y tal, y él tenía su visión más su feedback de otras personas. Y después era una briga, un pulso, porque él ya tenía una idea de cuánto era mi calificación, de cuánto era, y yo tenía otra. Y entonces teníamos que llegar a un punto donde, está bien, no, por supuesto, yo siempre creía que yo era número 1. Él creía que a veces que era número 1, número 2, y siempre estaba forzado a tener una escala de número 1, 2 y 3, porque ese era un sistema, ¿sí? Dependiendo de... Él hacía una graduación de todos los caras que tenía bajo su responsabilidad y asignaba entonces proceso estratégico e iniciativas dependiendo de la contribución de cada uno, fortaleza y lo que estaba queriendo terminar de entregar de acuerdo al compromiso que tenía. ¿Sí? Entonces, la idea más o menos es, acredito que en un proceso estratégico acontece eso y al final no hay una conexión validada entre las acciones que van a ser tomadas todos los días con respecto al objetivo planteado o planejado, o por lo menos no hay una evaluación, un despliegue definido, ¿sí? También yo lembro una de las veces que fue presentado un nuevo plan estratégico de direccionamiento. Yo trabajaba en un R&D, o investigación y desenvolvimiento de productos, y lembro que estábamos todos reunidos en un auditorio y caras se están presentando, y me empezó a generar como una preocupación de que lo que estaba oleando, lo único que yo estaba concluyendo era que íbamos a tener un incremento en despesa operacional y no íbamos a tener un incremento en el throughput. Esa fue mi conclusión. Y cuando yo, pues, ahí siempre fue una compañía también grandiosa, yo aprendí muchas cosas do Procter. Yo pregunté, levanté la mano, yo quiero entender cómo es que vamos a hacer esto, eso no tiene un impacto sobre despesa operacional. Oh, sí, tiene. ¿Y va a crecer? Sí, va a crecer. Y ahora, ¿cómo es que eso calza con esto y esto y esto y esto? ¿Dónde está el balance do incremento do receita? Esa fue mi pregunta. Parece que hubiera sido no sé, como que se hubiera hecho explotar una bomba, ¿sí? Porque también cuando você está confortável, essa é outra coisa do planejamento estratégico, quando é no top-down e tem os seus compromissos, aun quando você não está em uma companhia que está sendo dirigida com conexão direta ao valor acionário com as bolsas de valores, ¿sí? El stock exchange. Cuando você está en una empresa familiar, muchas veces, y no digo siempre, pero muchas veces lo que usted oye cuando você dice, bueno, ¿y cuánto vamos a crecer el año que viene? Ahora dice, inflación está predicha para ser
3%, 5%, si todo está bem. América Latina un poco más, pero 5%, acredito que ese 5% lo podemos agregar porque podemos subir un precio, vamos a trasladar incremento de materia prima, entre una y otra cosa, 7%. Entonces, 7% está en un ruido, man. O sea, quiere decir que vamos a continuar haciendo la misma cosa. ¿Sí? Entonces, acredito que si nos queremos sacar a las compañías de despertarlas y realmente retarlas y engranar, puxar, o mejor que las personas tienen que dar, tiene que ser una cosa que remueva las entrañas, que realmente provoque entusiasmo, ¿sí? Sin riesgo, con muy poco riesgo. No se trata de que vamos a apostar la cabeza en el juego, ¿sí? Pero vamos a un juego con algo mucho más retador. Vamos a enfrentar algo que no hemos feito antes. Y acredito que eso es más gratificante. ¿Por qué? Porque la única forma de poder hacer eso es que los caras que están dirigiendo la empresa es una forma de que tienen que decir a las personas: yo confío en que vocês son los caras que nos van a llevar lá. Por eso es que estoy colocando este desafío tan grande. Si no, ¿para qué? Para frustrarnos a todos. Y después todo el mundo. Sí, entonces, perdón, pero es que estoy conectando todas estas cosas que acredito que tienen que ser consideradas no planejamiento, porque al final, cada vez más y más y más estoy convencido de que o rol do gestor, do presidente da companhia, diretores, é entender que tem que fazer para obter o máximo desempenho das pessoas. Pero o máximo desempenho das pessoas se obtiene quando elas são as que estão dirigindo sua própria vida. Elas coincidem entre que o destino da companhia e o destino delas estão intimamente ligados. Y no hay otra cosa mejor que ellos pueden hacer para crecer en su vida. Y eso, por defecto, es la consecuencia de por qué la empresa crece. ¿Sí? Para mí ese tiene que ser un planeamiento estratégico. No puede ser solamente números e iniciativas. Tiene que ser, ok, cara, estas personas que yo tengo, ¿qué vamos a hacer? Y tiene que hablar con ellas. Yo entiendo que una compañía de 100,000 personas es muy difícil hablar con todo el mundo, pero tem que encontrar o jeito. Não pode ser a inspiração solamente do grande chefe e depois passar para todos os índios. Sim? Acredito que tem mandos altos, médios, baixos que estão na friega de todo o dia, que são os que entendem que acontece todos os dias. Está bem que você coloque uma visão, pero aterriza. ¿Sí? Bueno, eso es sobre por qué planeamiento estratégico. Você tiene que lograr que las personas, recursos, todos nos pongamos de acuerdo. Y Eli era un gran creyente acreditaba en que a mejor manera tenía que ser por consenso. ¿Sí? A mejor manera de tener un planeamiento estratégico efectivo tiene que ser por consenso. Y consenso definido como o acuerdo que esto que estamos hablando de hacer es la mejor cosa que nos podemos hacer. Aún si yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero aún no estando de acuerdo, discutimos y sé que no tengo un efecto negativo para mí. Hay cosas que no acredito, no estoy seguro, pero no me va a afectar negativamente. Entonces, ya paró discusión, ahora vamos a hacer. Vamos lá. ¿Sí? Tengo todo mi entrega, mi compromiso, compromiso con un significado en español. ¿Sí? Yo hago una promesa y compromiso es que yo entregué mi promesa. Es decir, yo fiz lo que dije que iba a hacer. Es a congruencia, consecuencia de palabra y acción. Eso. Vamos a la otra pregunta, si no sigo falando aquí. Não, poxa, fantástico, Javier, fantástico, porque traz muita prática, traz muitas cicatrizes do campo de batalha. E eu tenho certeza que é isso
que as pessoas buscam, inclusive nos nossos bate-papos. Dois pontos que me chamaram muita atenção. O primeiro deles, quando você falou com as minhas palavras agora para checar o meu entendimento, é o alinhamento dos propósitos, do propósito da companhia e do propósito dos seus colaboradores, da sua equipe. Quando tem esse alinhamento, aí fica sólido, muito sólido, né, Javier? Aí quando ele tinha razão, sim, aún o cielo não é o limite. É inacreditável. Eu estou olhando hoje em umas companhias quando você ouve, como é que se oye em passado? Escuta escuta, escutou. Quando escutei as pessoas descrever a realidade, o conflitiva, dificuldades, o círculo vicioso de estar pedaleando y la bici no va en ningún momento, sino como una estática, ¿sí? Y você sensa la frustración de esas personas de decir, y realmente estoy haciendo algo que tiene que ser feito. Y cuando empezamos a gerar acuerdos de vamos a mudar esto, vamos a trocar aquí lá, y olha que a idea de qué vamos a cambiar o mudar empieza a asimilarse. Y a conexión lógica, solamente hoy lógica de si mudo esto, troco esta acción, agora o resultado tiene que ser diferente. Y hay un entusiasmo por ir y juntarnos una hora virtual, ¿sí? Y discutir y vamos a hacer esto, y esto tiene que acontecer, vamos a medir aquí, vamos a tomar esta acción, y todo el mundo está empezando a construir o causa-efeito de si hacemos esto, esperamos este resultado, vamos a hacer lá, vamos a olhar aquí, vamos a pegar acá, vamos a colocar este indicador. Y lo que estoy percibiendo, o entusiasmo das pessoas é totalmente diferente. A disposição. Você pede algo, imediatamente tem. Não tem que andar bregando detrás das pessoas. Então, aí é quando você entende que há esse alinhamento. E é como se uno rescatara o sentido de estar trabalhando lá, de fazer, ¿sí? E todas as pessoas vão colocando-se en esa dirección. Para mí ese es o magia que tem esta cosa. Sim. E o segundo ponto que me chamou bastante atenção na sua fala é principalmente quando dizem que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais anda. E dizem também que quando eu sou o mais inteligente da mesa, faz bem trocar de mesa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você está à mesa de pessoas ainda mais inteligentes do que você, e que bom, né? Porque isso te puxa a régua para cima, às vezes o ego também é grande. Então, quando você me diz da importância de que quando o meu voto foi vencido, ou eu não consegui persuadir a minha equipe de seguir em uma direção, ou seja, nós vamos na outra, de que seja genuíno o meu compromisso. De não fazer o possível e se der errado, eu disse que ia dar errado, né? E não, de que se vamos nesta direção, que eu vou dar o meu melhor para que nós consigamos, de fato, atingir o objetivo. Eu acho que esse é um outro ponto muito, muito delicado e que talvez já me permita seguir para a próxima pergunta, que é o seguinte: ao escutar a sua resposta da primeira pergunta, eu fui tomando nota aqui
do que eu vou colocar nos letterings, né, do Sim. vídeo. Aí eu vou tomando nota, vai falando, eu vou tomando nota. E eu acredito que você já tenha passado, sim, por alguns dos erros. Mas então, qual é a pergunta? Na sua visão, Javier, quais são os erros mais comuns no momento do planejamento e da execução de planejamentos estratégicos, Javier? Sim. Por favor. Eu acredito que vou limitá-lo a 3. Sim? Eu gosto do número 3. Primeiro porque eu sempre lembro do 3. Sí, y acredito que también permite enfoque. ¿Sí? Para mí, os erros mais típicos do planejamento estratégico tem que ver, uno, en intenção, que en lugar de construir a estrutura de objetivo e tática, ¿sí? Es decir, qual é o objetivo que eu quero atingir e qual é o melhor ações que têm que ser executadas para atingir esse objetivo. Em lugar de fazer isso, o planejamento estratégico se convierte em um processo de orçamento estratégico. Esse é o primeiro erro. E se eu lembro corretamente, nós já falamos acerca de orçamentos, sim? E a ideia era, sabe que não é que tem que fazer isso, pero há companhias que decidiram que o melhor caminho era simplesmente esquecer do orçamento, que não aporta nada, sim? É solamente um sistema do controle. Então aqui, olha que para mim o jeito que uma pessoa que está encargada ou tem a responsabilidade de prover um planejamento estratégico, acredito que o objetivo mais importante do planejamento estratégico é gerar o consenso, gerar o time que tenha a mesma visão de para onde ele vai e como vai chegar lá. Utilizando o metáfora militar, ¿sí? O símil militar, acredito que tem que ser como os caras que nós vemos nas películas, séries e reportes documentais acerca do SEALs, não? O grupo super entrenado, super rudo, duro, resistente da Força Militar dos Estados Unidos. Acredito que tem que ser desse jeito, em sentido que vocês têm uma capacidade para fazer coisas muito complicadas, que não todo mundo é capaz de resistir, mas também entende que você tem uma estrutura de como trabalha junto com outros caras e são capazes de enfrentar a vezes objetivos que aparecem e são, esta é a missão de hoje, esta é a missão de amanhã, esta é a missão do próximo mês, sim? Então, é uma coincidência do critério e propósito. Acredito que esse é o objetivo principal, e quando esse não é o objetivo, então o erro é acreditar que é desplegar a responsabilidade, entregar tarefas e depois como vamos a controlar lá. E acredito que tem esse sentido, primeiro, quando é orçamento, e segundo, quando o objetivo principal não está sendo considerado ou não se entende que o principal objetivo é formular a melhor forma de trabalhar juntos com todos os recursos que tem. E não para controlar, sino qué tan lejos, qué tan longe vamos a llegar, qué tan alto. Esse é o segundo erro. E terceiro, acredito que o terceiro erro é que realmente o processo está feito e está pegado, aderido com muito optimismo, ¿sí? Es decir, que os supostos que están siendo utilizados y feitos no pueden ser validados, son percepções, son opiniões, son experiencias das pessoas, que não está mal, pero não tem um jeito de validar que efectivamente o resultado va a venir. Y dentro de ese mismo es que cuando está comandado de esa forma, entonces
se convierte en el objetivo, ¿sí? Como el orçamento, es decir, eu coloquei um número, eu coloquei iniciativas, por exemplo, você está em R&D, ¿sí? Perdão que o exemplo que eu conheço mais. Você está em R&D e para que você seja bem avaliado, agora você tem que completar 5 projetos. ¿Ya? Listo. Pero acontece que esos 5 proyectos você depende do marketing, porque marketing tiene que validar que esas 5 ideas son factibles no mercado y además tiene que marketing proveer cuál es su contribución prevista de semelhante ideas. Y ahora marketing hace avaliación y dice, no, solamente 3 de estas 5 van a ser sucedidas o tienen posibilidad. Yo voy a dedicar mi orçamento a trabalhar lá em extender um novo produto, e agora você, em seu desenvolvimento do carreira, tem, em vez de 5, tem 3. E depois, no final do processo, como vai ser avaliado? O que vai fazer você? Vai tratar de ubicar outros 2 projetos, não importa como nem onde se los vai inventar, termina gastando dinheiro, gastando tempo, gastando esforço, somente para contribuir a un indicador local, que si você no faz, va a ser mal avaliado. Estoy colocando esto de cómo termina ejecutando, ¿tá? Pero al final, a conclusão do erros do planejamento estratégico tem que ver que a ideias, a visão que tem as pessoas, que têm essa capacidade para olhar muito mais para frente no tempo, não é a ausência delas. ¿Sí? Hay personas que tienen esa capacidad de tener buenas ideas o imaginar que puede ser feito, que es posible. El tema es cómo es que yo faço para que eso sea feito. Cómo traduzco esa idea o efectivamente no acuerdo de toda la organización y todo el mundo sabe que tiene que hacer, sin que tenga a rigidez militar. Porque olha que hoy en día eso no camina como eso. Entonces, acredito que ese es probablemente un gran déficit que tiene el planejamiento estratégico, que terminamos tratando de darle certeza a lo que no lo tiene. Entonces, por eso digo que nos vamos llevando a orçamento, números, que nos podemos construir números, calcular, dividir, compartir, mira, una tabla de Excel maravillosa con todos los supuestos y análisis financiero y bla, todo lo que você quer, tá? Ao final de año, prende fogo eso, no, sim, vamos ao rodízio melhor. Y otra es que más y más detalle a personas acreditan que tienen más control y entonces, por eso es que decía, inclusive o nível do planejamento do carreira, competência ou desenvolvimento das pessoas que estão no processo bem abaixo, executando o trabalho todos os dias. ¿Sí? Y he ido aprendiendo con experiencia y exponiéndome a otros jeitos, otros conceitos. Por ejemplo, si você olha como los japoneses piensan acerca del planeamiento estratégico, eles son muy estructurados, ¿sí? Y tiene una cosa que se llama Hoshin Kanri, que es objetivo, indicador, objetivo, indicador, objetivo, y es como un orçamento de actividades. Eso funciona, acredito, bien para japoneses, que tiene una estructura, no porque seamos diferentes, sino porque es un mindset distinto, ¿sí? Pero olha que interesante, os japoneses, cuando eles falam do lógica de justo a tiempo, ¿sí? JIT, Just in Time, y que viene de proceso de desenvolvimiento de TPS, eles dizem, para poder transformar una organización, você primero tem que entregar lo que tem que entregar. Es decir, es cumplimiento, ¿sí? O segundo de cumplimiento, você tem que ser estable. Primero cumpla, segundo sea estable. Después tiene que ser flexible. Y por último, tiene que ser ágil. Esos 4 estadios de desenvolvimiento, para eles, toma 10 años a transformación, ¿sí?
2 años y medio más o menos para ser cumplidos, 2 años y medio para ser estable, 2 años y medio para ser flexible y 2 años y medio. Acredito que debe ser un promedio, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, lo que Eli, siendo Eli, pues decía, no, eu vou proponer visão viável com uma estratégia tática, um conjunto de estratégia tática, porque nós vamos a transformar as companhias em 4 anos ou menos. Es decir, que va a pegar ese lead time y va a picar a menos de la mitad. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque él fez en operaciones, él fez en proyectos, él fez en cadenas de suministro, ¿sí? De abastecimiento. Entonces dice, si yo puedo hacer aquí lá, yo puedo hacer con estrategia. ¿Por qué? Porque es colocar piezas do rompecabezas así, una por una. Entonces acredito que es posible, se você olha muitos exemplos que nós temos, operativamente, o cumprimento e estabilidade, nós entregamos em 1 ano, ano e meio, não mais. É possível. E as pessoas mudam, e as pessoas trabalham juntas. Há empalme, ¿sí? E para mim, o tema estratégico que vamos a falar, acredito, nas próximas 1 ou 2 perguntas, não deixe que eu esqueça do conceito do Engines of Disharmony, los motores da disarmonia, que ele propuso para explicar por que a ferramenta do árvore de estratégia tática. Tá? Então, é possível. Não, agora, de aí a flexibilidade é a consequência lógica de ter cumprimento e estabilidade. A flexibilidade tem que ver com que você é capaz de fazer trocas de referência, colocar um portfólio mais grande, ter mais iniciativa, mas sempre com o foco. Então, acredito que é possível. Agora, ágil, menos lead time, depende. Quando já seu lead time é muito curto, é reto, sim? Pero, por exemplo, uma companhia que nós estamos trabalhando hoje, que produce empaque flexible, ¿sí? No he hecho esta pregunta a los dados, pero de hecho hoy voy a hacer. Acredito que tenían un lead time promedio de como 20 a 30 días. Hoy el lead time promedio no supera 10 días, ¿sí? Y solamente por enfoque. Entonces, pero cuando ya tenga 10 días, ¿cuánto más va a reducir? Entonces, acredito que mais bem é tema de esse lead time, queda perto, queda como lá, e o lead time que nós podemos trabalhar agora estrategicamente, qual é? A velocidade e agilidade, agile, para produzir mostras e desenvolvimentos, porque essa é a forma como vamos a crescer. Tempo de delivery, 10, 12 dias, muito certo, de que você vai entregar qualquer produto que seja aceptado. Pero el tema ahora es cómo vamos trocando y mudando, encontrando, desenvolviendo para entregar nuevos productos o capturar nuevos clientes en un tiempo muy corto, con mucha asertividad y da precisión técnica de lo que estamos entregando. Y acredito que ese es el reto hoy para la compañía continuar creciendo. Vamos a terminar un año muy bom. Pandemia, ni me importó. Pero año que vem tem que ser esse a vantagem competitiva, sim? Então, aí é que você empieza a definir o jeito que planejamento estratégico que tem que fazer. Tem que ter uma pessoa muito boa em desenho, competente tecnicamente em formulação do empaque e tecnicamente no processo, porque todo o produto que você tem vai para processos dos clientes. Entonces, tiene que ser, bueno, si vamos a colocar una película plástica que va aquí para empaquetar un alimento, entonces, ¿cómo es que va a rolar sobre la máquina de empaque? ¿Sí? Cuando viene un producto, ¿cómo va a envolver? ¿Cómo va a sellar? ¿Cómo va a resistir a barrera contra ar? Todas estas cosas, ¿sí? Entonces, ya a realidad está diciendo, coloca foco lá. Porque eso va a ser una ventaja para continuar creciendo. Esos son los erros que acredito normalmente acontecem, sim? Bom, Javier, então com isso a gente pode dar o terceiro passo, que é o seguinte: especialmente neste ano
de 2020, que foi, por motivos óbvios, muito desafiador para a esmagadora maioria das empresas, a pergunta é a seguinte: uma empresa que hoje tem como a restrição o seu caixa, então é uma luta para poder manter o seu caixa e honrar os seus compromissos. Qual é a sua visão? O planejamento estratégico para uma empresa que está nessa situação é algo que pode contribuir ou é uma perda de tempo? Como é que você vê isso, Javier? Así puesto en esas palabras, tengo que concluir que una pérdida de tiempo. Pero voy a explicar. ¿Sí? Acredito que quando você tem problema de fluxo de caixa, de liquidez, é uma restrição, é um gargalo que hace que ninguna outra cosa tenga importância. Solamente essa. ¿Por quê? Porque o fluxo do caixa é como pressão arterial, sim, do corpo. Se você não tem pressão arterial, fallece. Se você não tem liquidez, fallece. Não tem dinheiro líquido para comprar matéria-prima, para poder pagar as pessoas ou pagar dívidas que você tem com despesa operacional, geralmente. Então, o fluxo de caixa, a primeira coisa que castiga é o capital do trabalho e despesa operacional que precisa para a companhia operar. Então, quando o problema é o fluxo de caixa, esquece de todo o demás. Esquece orçamento, esquece planejamento estratégico. ¿Para quê? Foca somente em resolver o problema do fluxo do caixa. Não tem outra coisa que resolver. E então, desse jeito, talvez como você disse, o dicho, uma frase célebre, ¿sí? Como dizem, aqui normalmente falamos uma cita. Exato, uma citação, um dito popular. Isso, uma citação do Francisco de Assis, ¿sí? Sim, sim. Que dizia: o mais importante hoje é fazer o que é possível. ¿Sí? Fluxo de caixa. Sin darte cuenta, o día siguiente va a estar haciendo un poco más, ¿sí? No solamente lo que es necesario hacer o posible, perdón, o necesario, primero o necesario. O día siguiente va a estar haciendo lo que es posible. Y você no acredita que cuando menos espera, va a estar haciendo o imposible. ¿Tá? Então, para mim, isso me orienta muito em entender que tem três estadios do problema. Primeiro, tem que fazer o que tem que fazer. Resolve fluxo de caixa. Para depois fazer o que é possível. Agora tem um pouquinho mais de flexibilidade. Vamos lá. E sempre conservando, protegendo o fluxo de caixa e empurrando a fronteira do possibilidade. E pronto, quando aprendeu agora para não ter problema do fluxo de caixa, agora sim, planeja o que vai fazer para ser o impossível, tá? E aí sim, planejamento estratégico, pero só com TOC. Isso é claro, sem dúvida. Sim? Sem dúvida. E aí você já me dá o gancho para a quarta e penúltima pergunta desse nosso bate-papo, Javier, que é: quais são, na sua visão, os principais diferenciais competitivos da teoria das restrições na confecção de um planejamento estratégico, Javier? Acredito que a vantagem, ou mais que a vantagem, eu diria o benefício, o potência, o certeza que tem TOC para oferecer em planejamento estratégico, é um processo novamente muito enfocado, um processo que está estruturado,
pero que a la vez, como todo em TOC, tem muita flexibilidade. Então, não é um processo rígido. Você tem que seguir o processo, pero o processo vai guiar e algumas coisas vai a cortar, outras vai a elongar. Al final vai sair onde tem que sair. E acredito que o processo, por que eu disse que tem esse benefício, essa potência? Porque parte da definição do Eli, e aqui vou volver sobre o número 3, e agora você vai entender por que eu gosto do número 3. Fora da Trindade católica do Padre e do Espírito Santo. Pero o número 3 tem essas conotações quase metafísicas, ¿sí? Ele diz que para as considerações estratégicas, tem que ter critério para definir o que é uma boa estratégia, ¿sí? E ele diz, descreveu que para uma boa estratégia você tem 3 critérios que têm que ser satisfeitos simultaneamente, sin disminuir o sin castigar ninguno de ellos, con una acción que está relacionada con la estrategia que está siendo perseguida o considerada. Esos 3 criterios son o accionistas, fundador de las compañías, quien puso el dinero, idea y construyó la compañía, que está esperando un retorno sobre investimento, ¿sí? Yo coloqué todo mi dinero, mi esfuerzo aquí lá, y yo espero tener un margen de contribución do negocio para mí. O retorno do risco, sabe? Listo, esse é o primeiro. O segundo tem que ver com colaboradores, empregados, associados, como você queira chamar, ¿sí? Contribuyentes, socios, whatever, ¿sí? Que hoje temos esses nomes políticamente correctos para hablar das pessoas que têm trabalho en mi empresa y la empresa es mía y por lo tanto las personas son trabajadores. Eso describe qué están haciendo lá. Eles trabalham e eu pago, ¿sí? Pero a ideia de cómo nos acordamos y el jeito es diferente. Entonces, a mí siempre me empieza a molestar esas definiciones políticamente correctas. No, son colaboradores. Colaboración es lo que yo tengo que lograr obtener de ellos porque ellos quieren estar lá. Pero son trabajadores, yo estoy pagando por su trabajo, porque ellos traen su capacidad y me la entregan a eu para poder construir la empresa. Pero bueno, entonces, colaboradores, empregados, trabajadores, operadores, como você quiera llamar, las personas que son responsables de que todos los días algo es feito en la compañía, ¿tá? En la empresa. Entonces, en ese criterio, ¿qué ellos esperan? ¿Cuál es una mínima consideración para todas las personas que están dedicando su tiempo y su carrera y trabajo y desenvolvimiento personal en una empresa? Cara, tem que estar mejor que en otro lado. Tem que tener seguridad de que ese empleo es por un largo plazo. ¿Por qué yo tengo que estar pensando que voy a estar trabajando aquí y lá y ahora la empresa va a fracasar, tiene problema flujo caixa y el primero que sale voando soy yo? ¿Tá? Entonces, olha, construir una empresa, y esta es mi opinión personal, construir una empresa no puede ser bajo la premisa de que si el cara es bom, eu mantenho, si el cara es mal, saco, si eu decido mal, el cara sai, ¿no? Cuando alguien es empresario, tiene que entender que no solamente una idea creativa, que es una cosa gozosa y que voy a inventar algo y que voy a ganar mucho dinero y voy a ser millonario. No, cara, tiene una responsabilidad, porque você está invitando a otras personas en ese viaje. Você está colocando un carro, pero está invitando a los caras lá, porque cuando el carro frena o se echa a perder, você quiere que alguien va, arregla el carro y después empurra hasta que prende otra vez y vamos lá. Entonces, acredito que si uno entiende que você quiere un time, você quiere unas personas que estén con você, si uno entiende que es para el largo plazo y casi para siempre, entonces uno no tomaría decisiones tan ligeras de a quién ofrece empleo o a quién trae a trabajar en la empresa. ¿Sí?
y siempre lo que estoy acreditando, lo que me está pasando a mí, es lo mismo que acredito que le pasó a Eli en el año 2011, cuando Eli contaba en un vídeo que dura como hora y media de Baltimore, que cuando estaba en Japón, aprendió que un verdadero resultado es un trabajo con las personas, ¿sí? Que si você tem que trabajar con personas, ese es el verdadero hard work. Ese es el verdadero hard work. The soft stuff is the hard stuff, ¿sí? Las cosas blandas son las cosas más duras de hacer. Então, o trabalho com as pessoas, lograr a colaboração, motivação, todo isso tem que ser pensado. Você não pode ir simplesmente a improvisar. Não é um stand-up comedy. ¿Sí? Então, acredito que a responsabilidade maior de um cara que quer ser empresário é essa. Tem que pensar como vou a prover uma oportunidade de desenvolvimento para as pessoas, como as pessoas trabalhando com eu vão a ser melhores pessoas. ¿Por quê? Porque é a única maneira que eles vão a ficar aqui comigo. Si no, otro paga más plata y lo único attachment es dinero. Vamos lá, de aquí, salto para acá. Y acredito que muita desta coisa tem que ver hoje quando tem esse movimento millennial de que as pessoas querem ter significado, querem viajar, não querem ter imóveis, não querem ter nada, querem trabalham 3 anos e se vão, les importa nada. Já veremos o que acontece na vida. Essa estrutura de trabalhar em um lugar para sempre é muito mais difícil, pero acredito se a filosofia da companhia é diferente e entende isto que ele estava planteando, então tem outro jeito distinto. Então, para todos os colaboradores, empregados, pessoas que trabalham lá, é muito importante que você esteja pensando quais são as estratégias que vão assegurar a estabilidade dessas pessoas. Primeiro, se você las invita a trabalhar lá, então, ¿por que isso de que las necessito hoje e amanhã não porque eu cometi um erro? Não. ¿Sí? E novamente, e acredito que num pensamento para mim de esto colectivista o socialista, não. Eu não estou falando de benefício que vou a regalar coisas. Estoy haciendo eso porque es la mejor manera egoísta, individualista de asegurar mi futuro de mi empresa. Es a vantagem competitivo. Si yo quiero progresar y que la empresa sea un hito muy longe como Procter 200 y tantos años. Y el tercero tiene que ver con lo que él llamaba clientes, o mercado, ¿sí? Pero o mercado acontece hoje e tem que ser expandido a definição entendida do Eli, de que nós entendimos um pouco mais amplo, porque não somente tem que ver com mercados, clientes ou pessoas que compram, ou empresas que compram o que nós fazemos ou produzimos, sino que tem que ser visto como onde está ubicada a companhia, na sociedade ou comunidade onde está, ambiente, ¿sí? Com toda esta locura de calentamiento global y desaparición de especies y todo esto. No digo que no sea importante, pero acredito que tiene un grado de histeria importante, ¿sí? Porque yo acredito que novamente con este mismo triunvirato de condiciones, si você no faz cosas bien para un mercado, para ambiente, para personas, para gobierno, para país, sociedad, etcétera, você vai desaparecer. Eso te lo van a cobrar tarde o temprano. A natureza es como es, ¿sí? Y acredito que en ese sentido Darwin tenía razón. A supervivencia de más apto no es el que es más fuerte, es el que es más inteligente. ¿Sí? Ese es más apto. Porque hoy tiene que ver con inteligencia, con buena intención, con buen propósito, con motivación, con geração do valor. Então, essas 3 condições, olha, ele dizia, uma boa estratégia é aquela que satisfaz estas 3 condições simultaneamente
y sin detrimento ni de una ni de otra. Y ese triunvirato, ese trío, lo que hace es que coloca una camisa de fuerza, es decir, es un filtro que hace un triage, para eliminar a mayoría de las estrategias que las compañías tengan. Porque en alguna de esas estrategias que normalmente se describen, estoy golpeando los empleados, o golpeando accionistas, o golpeando clientes, un mercado, país o ambiente. Entonces, mientras más grande a compañía, mientras más sucedida, mientras más potente, más importante fortalecer esas. Solamente cuando você está siempre oleando en esas tres, tratando que las acciones sean win, 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 win. Entonces tem a espiral do crecimiento que llamaba él, y es como un helicóptero, como las aspas, Sí, el helicóptero que tiene 3 o 4, qué sé yo. Entonces van rotando en sentido do lift, de levantar. E aqui entra a questão que você pediu para eu nos lembrar, Javier, da questão dos motores da desarmonia. Sí. Entonces, cuando tem esa consideración estratégica de esa restricción imposta por criterios de validade de una boa estrategia, agora não tem muita cosa que escolher. Tem muy pocas opções. Entonces, si yo estoy diciendo que tem que cuidar a las personas que están trabajando en la empresa, no quiere decir que tem que regalar nada, ¿sí? Pero tem que tomar en consideración. Por eso que eu disse que o planejamento estratégico que va de top-down, normalmente, pues sí, no está necesariamente siempre tomando en cuenta lo que las personas están pensando. Y tem que tener esa alineación de un propósito de mi vida con un propósito de empresa, ¿sí? Profesional, intelectual, emocionalmente. Então, os motores da discórdia ou desarmonia que ele descreveu é quando nós passamos do processo estratégico, ele em ano 99, cara, já tinha um árbol de realidade futura de estratégia para qualquer companhia, sim? Porque um árbol genérico, do ponto de vista que você tem que ter uma vantagem competitiva. Tem uma vantagem competitiva, depois tem que assegurar que tem mais de um. Cuando usted está compitiendo en un mercado con uno, tiene que tener el segundo ya previsto. ¿Por qué? Porque la realidad ya cambia, la concurrencia no está estática, está durmiendo, ¿sí? Entonces, eso es. Y la segunda cosa es que usted siempre está oleando el tema de crecer con reducir el riesgo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, y acredito que de forma natural, no estoy seguro porque no conozco el planejamiento estratégico de esas compañías, pero você olha que hay empresas latinas de América Latina que hoy son empresas globales. Entonces, no es que no puede ser. O sea, olha a Ambev. Ambev es de unos caras do Brasil, ¿sí? No sé, pero tienen que ser los caras brillantes. Después tengo otras empresas, por ejemplo, Votorantim, Vale, la misma Latam, que era LAN, Chile, Tanto, Brasil. Sí. Hoy está golpeada, pero estaban compitiendo con las mejores aerolíneas del mundo. Después olía Falabella, de Chile, ¿sí? Después tem o Corona, do Colômbia, que tem produção dos sanitários no todo o mundo, cerâmicos e todo isso. E assim empieza a identificar, em Colômbia e outros grupos, Nutresa, tem em México o grupo Bimbo, tem FEMSA, embotellador do Coca-Cola, tem Continental, outro embotellador do Coca-Cola, que eles têm controle em toda a América Latina e em Estados Unidos. Tem, por exemplo, o Cemento Argos do Colômbia. Eu conheço mais da América Latina que Brasil, pero tem, por exemplo, Natura do Brasil, está também hoje em muitas partes do mundo. E assim vai pegando companhias que eles saltaram para a competência internacional e estão sendo muito bem conduzidas, sim? Pero estrategicamente
eu acredito que provavelmente tem muitas coisas que se parecem entre umas e outras. Somente que, como dizia ele, quando você olha a estratégia de Oceano Azul, sim? Que acontece é que vai um cara, intenta uma coisa e fracassa, e tem como 40 intentos, até que o número 41 tiene sucesso e pum, vamos lá. E acredito que provavelmente muitas dessas empresas, o que uno vai encontrar é algo parecido. Muitas outras tentaram antes, fracassaram, pero agora educação do mercado e condições internacionais e globalização contribuíram a que a oportunidade era apropriada e además que os caras tinham o capital, haviam construído uma empresa muito forte nacionalmente, com músculo e atratividade para ser financiada e sair de lá. Voltando sobre motores de desarmonia. Então, quando você tem esta estratégia, ele planteava que a única forma de conseguir estabelecer estrategicamente uma visão viável, um processo mediante o qual em 4 anos nós podemos duplicar a produtividade da companhia, incrementar vendas, lucro, todas essas coisas a um nível que não era possível antes ou que parecia quase impossível, tá? E sostenerlo no tempo. Então, ele dizia que quando você era capaz de duplicar a rentabilidade uma vez e depois volverlo a fazer, já você era uma empresa de visão viável, porque já aprendeu como mudar e como sincronizar os recursos com um processo estratégico de acordar em que nos vamos a enfocar. ¿Sí? Essa é a lógica do visão viável. E tem 5 condições que são genéricas. Você quer convertir uma empresa estrategicamente em uma empresa próspera, sempre próspera, essa é a definição do Eli. Una empresa de visión viable es un proceso de llevar una empresa a convertirse en empresa siempre próspera. Entonces, número 1, construir una ventaja competitiva, decisivamente competitiva, decisivo. Es decir, que claramente produce un motor de generación de incremento de vendas. ¿Sí? A segunda condición, en un mercado suficientemente grande. ¿Sí? A tercera condición es que no basta con construir a vantagem competitiva, você tem que ter um processo e a habilidade ou competência para transformar essa vantagem competitiva em receita. É decir, tem que saber habilidades para vender, transformar essa nova geração do valor ou esse novo valor, traduzi-lo em um jeito que o mercado considera valioso e decide comprar. Essas 3 têm que ver com crescimento. ¿Sí? Como vamos fazer para crescer? Mais receita, mais clientes, mais geografia, como você quer. Pero agora vienen estas outras 2 que têm que ver com mantendo estabilidade, que tem que ver sem agotar os recursos da companhia ou organização. E os recursos mais importantes é cash, ¿sí? Fluxo do caixa, capacidade produtiva, pessoas, tempo dedicado a ser produtivos, es decir, atenção gerencial das pessoas, tá? Esses são os recursos mais importantes. E por último, sem correr riscos reais. E quando nós estamos falando de riscos reais, como que riscos reais? Que quer dizer essa tonteira? ¿Sí? Riscos, ¿sí? Que realmente sean riscos en los que se puede incurrir cuando você, por ejemplo, adelanta o corre muy rápido un investimento sin tener la certeza de que el investimento va a producir un retorno porque você no tem resuelto el problema do mercado con oferta o producto, portafolio, o que você no, se mete en un mercado nuevo que você no conoce, ¿sí?
que não tem as condições para responder ao incremento da demanda. Todas estas coisas, quando são, as pessoas dizem, não, vamos a exportar, ¿sí? Bom, pero não é tão fácil assim. Exportar um container, sim, 2 também, 10 também. Pero agora ter uma organização que está recebendo lá e você está vendendo e cria um negócio que quase pudiera ser uma companhia à parte. Tá, com estas 5 condições, agora você determina imediatamente de aí para baixo o detalhe de que tem que ser afetado, tocado dentro da estratégia da companhia. E tem 2 componentes na estrutura que termina sendo do árvore de estratégia e tática, que é ferramenta de comunicação, sincronização e de documentação do planejamento estratégico, que tem que ver o que vamos a fazer e como vamos a fazer. Então, a contribuição do Eli a este campo para mim muito importante é, número 1, é que estratégia é a resposta à pergunta para quê, ou qual é o objetivo que nós queremos atingir. E tática é a resposta como vamos a fazer e lograr obter esse objetivo. E a ideia dele é que tanto estratégia como tática não são 2 níveis diferentes de detalhe, ou uns são objetivos e outros são ações, sino que são um par que deve ser descrito e explicitamente provisto em cada nível de definição estratégico, que é quando vamos desde o objetivo geral, que descrevi com estas 5 condições, ¿sí? E como isso se traduz em que tem que fazer a companhia. Qual é o modelo da companhia? Eu estou vendendo, não sei, o produto do consumo massivo. Tá. Então, o primeiro elemento da estratégia tem que definir qual é a forma que você vai produzir uma vantagem competitiva. Qual é? Como você vai competir no mercado? Porque aí tem uma restrição do mercado que tem que atender e enfoque da restrição do atenção gerencial tem que ser colocado lá. Quando você define isso, agora sim subordina o resto da organização a isso, porque aí vem a fonte de crescimento e de receita e de lucro e tudo isso. Agora identifica operacionalmente que tem que mudar, trocar, colocar que não tem. Isso é construir. Depois como vamos a vender e depois como vamos a sostener. De forma geral. Quando você faz isso e termina desplegando essa ideia lógica hasta baixo, que tem todos os supostos de por que eu disse que isso tem que ser feito, por que eu disse que esta é a maneira de conseguir o objetivo, todo o suposto que está aí. A ideia não é explicar o árvore de estratégia e tática hoje, mas quando você detalha todo isso, tem que responder 5 perguntas, ou tem que eliminar essas 5 fontes de discórdia, que são os motores de desarmonia. A primeira coisa que as pessoas do organização, a qualquer nível, têm que ser capazes de responder é qual é minha contribuição, o objetivo geral da empresa. Como é que eu estou contribuindo a construir a vantagem competitiva, ou a venderlo, ou a atender um mercado suficientemente grande, ou a evitar o risco, ¿sí? Ou a evitar agotamento ou desaparição do capacidade protetiva, digamos. Tá? Tem que ter claro qual é o meu rol em todo este tema estratégico. Quando eu conheço e estou de acordo e estou entusiasmado por esse rol e contribuição, eu colaboro, eu trabalho, eu gosto de ir à minha empresa, ¿sí? Eu gosto de falar com o cara que eu tenho ao lado. Segundo, quando eu não entendo que é o que o cara do lado mío, de outra função ou de outra área está fazendo para contribuir a esse objetivo que eu disse que eu me interessa e quero conseguir, então vem a geração de diferenças, conflito, por que o cara está fazendo lá e por que me está pedindo a mim que. Então, colaboração é muito difícil. Mas quando eu entendi que eu preciso dele para fazer meu trabalho e conseguir atingir o objetivo meu, dentro do plano, agora a relação é distinta.
inmediatamente en mi cabeza empiezan a aparecer preguntas. ¿Qué yo tengo que hacer para ayudar a Eli? Porque ele me está ayudando a mí. Si ele vai melhor, é um win, eu vou ir muito melhor. Porque o bono de sucesso da companhia, o programa de stock options, como você queira, é para todos nós. Eu quero, pero preciso dele. Por quê? Porque a competência que ele tem, eu não tenho. Ele é o cara do finanças. Sou o cara de produção, sou o cara de logística, sou o cara de administração, que importa, tá? Então, a colaboração. O tercer motor de discordia es, y aquí es probable que se me empiecen a esquecer, ¿sí? Pero el tercer motor de discordia acredito que son conflictos, ¿sí? Y el conflicto tiene que ver con distintas manifestaciones de cuando tengo indicadores que no están bien colocados y están con óptimo local, entonces tengo brigas entre áreas y entre personas, y entonces tengo que ir eliminando esos conflictos. Sorpresivamente, ¿sí? Sorprendizaje, ¿sí? Aprendizaje con sorpresa, para que quede bien fixo aquí en la cabeza. Cuando él coloca a solución de producción de operaciones, TBR, ¿sí? Tambor pulmón corto. Sí. Cuando coloca a solución corriente crítica, cuando coloca solución de distribución de pool distribution o demand driven, como lo quieran llamar, ¿sí? Cuando va colocando esas soluciones y throughput accounting, ¿sí? Cuando coloca esa solución, oye, ¿qué acontece? Todos los conflictos de esas áreas importantes son eliminados. Él está proveyendo una manera de eliminar esos conflictos inherentes que existen en todas las empresas cuando están partiendo de premisa aritmética de que asuma las melhoras en cada parche se traducen en la mejora del sistema completo. Entonces, esos conflictos, si você implementa esas soluciones, están gone. A colaboración inmediata. Você solamente tem que olhar o comportamento, os hábitos das pessoas que estão em operações com comercial, ou em compras com operações, ou em desenho e mantenimento com operações com logística. Quando empieza a haver interação com essas novas soluções, você se dá conta que as pessoas já não estão peleando, não estão brigando uns com outros, estão poniéndose de acordo para colaborar, e o estresse da organización baja increíblemente. ¿Ah? Entonces, esos conflictos ya, listo. El cuarto es alineación o desalineación entre autoridad y responsabilidad. ¿Sí? Y eso tiene que ver con, nuevamente, con políticas que van quedando como objetos o como directrices en las empresas que nunca más son reavaliadas porque simplemente se colocaron hace mucho tiempo. Entonces, producen ese desalineamiento entre lo que yo tengo que entregar y la autoridad que yo tengo para tomar decisiones para poder afectar eso que yo tengo que entregar. Y eso, pues, usando a nube do conflicto y de delegación, es un jeito de eliminar eso. Y el quinto no lembro. Acredito que hay uno más, pero no lembro cuál es que era. Fica para o próximo vídeo, a gente vai lembrar. Eso, sí. En algún momento. Solo sé que son 5. Sí, está ótimo. Ahí vamos lá. Pero generalmente, al final, los últimos 3 generalmente tienen que ver con existencia de conflictos en distintos niveles, ¿sí? Y de distintos tipos. Pero você empieza a eliminar conflicto y ¿qué acontece? Es que ahora tem alineamiento y olha que todo al final es para producir un entendimiento de las personas, para gerar consenso de que la mejor cosa que yo puedo hacer es participar de esta iniciativa estratégica, aportar mi trabajo, mi esfuerzo, mi entusiasmo, mi colaboración a esto que estamos tratando de lograr. Y ahora, cuando eso pasa un año y empresa va mucho mejor y tenga resultados sorprendentes, ¿qué tiene que acontecer? Mi recomendación generalmente para
junta de direção e para o diretor, para o presidente da companhia, para CEOs, cara, o final de ano, você olha o grande resultado, não basta com que você vá e aplaude e felicita todo mundo e dá um abraço por o esforço. Não. Mete a mano no bolsillo, na bolsa, saca plata y demuestra que donde está la palabra de felicitación está el dinero. No es la única cosa, pero cómo faz más fácil la vida cuando você tem dinero. Es intercambio de valor. Entonces entrega, comparte algo que ellos no esperaban. No es que ahora todos los años, no. En esta ocasión, aquí va. Nós tenemos más para repartir, o accionista está muito melhor, o mercado está feliz porque nos compró más, ganamos más dinero. ¿Quiénes son responsáveis de esto? ¿O CEO? ¿Os gerentes nada más? Acredito que no. Todo el mundo en la empresa debería recibir una bonificación por resultados. Todo el mundo. Y ese para mí es el final del alineamiento estratégico. Cuando você realmente cree, entiende y faz lo que dice. Y esos son los motores de la discordia transformados a motores de armonía. Y él siempre al final de su vida decía, si nós hacemos las cosas bien, a armonía crece. No tengo cómo medir. Solo sé que a armonía crece y el conflicto baja. Y si a armonía crece y el conflicto baja, a receita, a lucro, todo eso, el resultado financiero a consecuencia. Eso para mí fue un golpe más importante que él finalmente entendió y aprendió de los japoneses. El resultado financiero es a consecuencia. Entonces, lo que nós temos que hacer todos los días es cómo tratamos a las personas, cómo falamos con ellos, cómo explicamos, cómo respetamos, ¿sí? Unos y nos. Y Árbol al final es un método, un proceso de entregar supuestos de por qué eu diz que este é entendimento da realidade e por que digo que tenho uma oportunidade de construir mercado, ¿sí? Vender sem risco, com menos risco e sem agotar os recursos. E se nós estamos todos de acordo, vamos lá. Eu costumo... Te interrompi, Javier? Perdão. Não. Eu costumo dizer que existe uma grande rodovia aqui no Brasil que se chama Dutra. Ela Dutra. Muito longa, né? Sim. E eu costumo dizer que, e até brinco com as pessoas, que existem frases de caminhão. Quando você está lá, se você não estiver dirigindo, né? Quando você está lá só lendo as frases de caminhão. E veja só, uma frase de caminhão é uma frase que você lê com uma certa displicência, né? Você lê, mas não te diz muito. Então, eu vou pegar uma frase de caminhão que é a seguinte: você crê, entende e faz o que diz. Só que depois de ter ouvido você e prestado muita atenção em você ao longo da última 1 hora, esta frase, ela deixa de ser uma frase de caminhão e me dá vontade de fazer uma outra tatuagem aqui, entendeu? Porque fica tão sólido, né? Fica tão sólido, motivo pelo qual e a construção do raciocínio de algo tão simples. Então você crê, você entende e você faz o que você diz. Faz! Como é difícil você fazer o que você diz. Né? Por isso, com toda a dificuldade, nós hoje e amanhã estamos fazendo um vídeo. É isso aí. Meu caro, então, agradecendo o seu tempo, indo para a minha última pergunta desse vídeo é: Javier, quem teve o interesse e te ouviu ao longo dessa 1 hora, abre parênteses. Por isso que eu não estou nem aí para os algoritmos do YouTube. O meu propósito não é virar um youtuber. Meu propósito é trazer conteúdo de qualidade para quem quer entender a teoria das exceções, fecha parênteses.
A pergunta é, além deste vídeo aqui, quais outros materiais relacionados à teoria das restrições ou não necessariamente relacionados à teoria das restrições você recomenda para quem quer se aperfeiçoar, melhorar no que diz respeito a planejamento estratégico, meu caro Javier? Olha, para mim, isso, planejamento estratégico, para melhorar isso, para entender mais, é quase como decidir que uno quer aprender pensamento sistêmico. Então, a primeira coisa que uno tem que mudar e trocar de lo que nós fazemos hoje é entender a mindset, o estado mental, perspectiva, paradigmas que provêm do pensamento sistêmico. Então, não é TOC, pero é TOC. Sempre acontece como isso, sim? Então, a primeira coisa que eu recomendaria para as pessoas é que vá em YouTube e pega cada vídeo que você encontre de Russell Ackoff, Dr. Russell Ackoff, olha e escuta ele. Vai aprender com uma simpleza de ideias e conceitos para mim sorprendente. Para mim ele era tão importante como ele. A mim me causou uma impressão muito grande. A clareza com a que o cara pensava e actuava. A história dele é interessante ler, porque era um cara que tinha ideias e nunca, como ele dizia, eu nunca vou a transigir, vou a ceder em meu propósito da vida, ideia, pero tampouco vou a fazer que outra pessoa transija ou tenha haga algo que não quer fazer por mi objetivo, tá? De evitar esse conflito. E o Ackoff era exatamente igual. Ele tinha uma ideia precisa que tinha que ser feito, ele trabalhava e olhava o mundo desde pensamento sistêmico. O cara primeiro foi arquiteto, depois foi matemático, sim? E foi responsável do desenvolvimento da investigação de operações durante a Segunda Guerra Mundial. E depois o terceiro foi, eu chamo a ele filósofo e consultor da grandes empresas. Por muito tempo trabalhou apoiando a Budweiser em todo o planejamento e ideia estratégica que tinha que fazer. Sua história é incrível. E terminou ensinando na escola Wharton de Pensilvânia, uma escola de negócios. E a história, quando ele relata, era muito amigo do Deming e de Shewhart. ¿Sí? Quando o cara está relatando como foi que terminou na escola Wharton, dice porque foi a única escola que estuvo de acordo de dar-me uma cátedra, uma oficina, onde eu solo podia fazer o que eu queria. Se não queria fazer classes, não tinha que fazer, não tinha que seguir o programa, era o que eu queria fazer. ¿Sí? Então é inacreditável esse cara. E tem uma clareza, não vou dizer mais para que vayan y vean y disfruten. Así como ahora nos tenemos Netflix, ¿sí? Mi recomendación es para estudio, pega todos los vídeos de Ackoff y de principio a fin, todos los que consigan y óliala. Ese es un. O segunda recomendación también que tiene que ver con precisa de filosofía en este caso, porque planejamiento estratégico tiene que ver con estas condiciones que nos falamos y al final es una filosofía de vida. ¿tá? Entonces, y aquí voy a hacer una recomendación que tal vez no tenga, viene como así escondida, ¡pah! Y va a caer. Pero eu gostaria que as pessoas, se não conhecem e não han leído antes, que olhem e leiam os livros do Ayn Rand. ¿sí? Ipsos, N, Ayn Rand. A-R-A-N-D. Ela é uma filósofa
algunas personas dicen que filósofa era una escritora, no, ella es una filósofa que desenvolvió su propia corriente filosófica, pero muchas cosas que você escuta de él tienen origen en ideas de Ayn Rand, ¿sí? Por ejemplo, cuando você encuentra una contradicción, revisa sus premisas. Eso es un dito de Ayn Rand. Ayn Rand. Sí. O livro mais relevante e mais famoso dela é A Rebelião de Atlas. Não sei se em português é o mesmo título, em inglês é Atlas Shrugged. É uma novela e acredito que também de aí viene a ideia de que a meta seja uma novela. ¿Sí? Em português está A Revolta de Atlas. A Revolta de Atlas. Sim. Para empezar por ahí, después hay otros dos libros o compendios de lo que él desenvolvió. Uno se llama Filosofía, ¿quién precisa o quién necesita da filosofía? ¿Sí? Es un artigo o un libro, no lembro, pero es fantástico. ¿Por qué la filosofía tiene que ser considerada importante? Para resolver las preguntas, lembra cuando estamos hablando de theosy thinking, ¿sí? Y otro libro de ella que escribió y también acredito que para mí es muy importante es Capitalismo, o Ideal Desconhecido, o Capitalism, the Unknown Ideal. Porque para él el capitalismo es la respuesta política o sistema político filosófico que encaja en... Y siempre tiene este tema de si capitalismo, socialismo, toda esta porquería política, pero para mí al final el capitalismo bien definido es cuando você realmente entiende que el verdadero proceso de trabajo es win, 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 win. Y era lo que él decía, ¿sí? Mientras sí, más win le pone usted, mejor le va a todo el mundo. Entonces, esos tres son como las consideraciones externas al tema estratégico do Eli. Sí. Acredito que con esos tres o sea, con Eichhoff y Ayn Rand ten material para casi volverse locos, ¿sí? Como estoy yo. Y después con Eli, acredito que a melhor forma de entender visión estratégica do Eli, pega unos vídeos que deben estar en YouTube acerca de qué es visión viable y empresa siempre próspera. Eli define los conceptos y fala de algunas cosas. Tem o vídeo número 8 do SLP, del Satellite o Self-Learning Program, del programa satélite de Eli de 1999. O episodio número 8 fala de estrategia y táctica, o estrategia. Y ahí es que Eli muestra la construcción de árboles de realidad futura. Y después tienen los árboles de estrategia y táctica, pero eso acredito que es como muy denso si você no tiene a primera parte, ¿sí? Y como esto nos vamos a convertir en un libro, todos los batepapos, entonces pues después va y pega un libro do Fabiano y colaboradores. Entonces estoy haciendo propaganda y compromiso para un libro que viene pronto. ¿Sí? É o contrário, né? O livro do Javier e dos colaboradores. No. Este libro es de Fabiano y colaboradores. No tengo duda que es así. El primer nombre tiene que ser Fabiano Tomasini de Almeida Ribeira Arevalo. É isso aí, meu caro Javier. Eu agradeço muito mais uma vez por esse bate-papo. É sempre um enorme prazer em falar com você. E
como todos sabem, né? Hoje eu aprendi isso com o nosso amigo Cláudio Alves. Ao invés de falar eu sou, ele me ensinou há muitos anos atrás. Hoje eu estou Engagement Director da Goldwert Consulting, e para mim é um enorme prazer poder ter conseguido alinhar os meus propósitos, sejam eles meus propósitos pessoais e propósitos profissionais, e essa 1h40 é a maior prova disso. Meu muito obrigado e um ótimo dia, Javier. Um prazer e vamos lá por esse livro. I'm so proud of you and I just want to share the love. I'm so proud of you and I just want to share the love.